De ouro branco a combustível verde. A cana-de-açúcar está no Brasil há 500 anos e ainda tem muito futuro pela frente. O Caminhos da Roça mostra agora uma reportagem especial sobre a trajetória que transformou antigos senhores de engenho em geradores de novas tecnologias. Para a produção de energia, o canavial é um reator silencioso, um imenso tapete estendido para captar a força do sol. Para 500 mil de brasileiros, ganha-pão, a lua como cartão de ponto, ônibus antes do sono acabar. Quando o sol nasce, o campo é uma praça de trabalhadores. Em cada rosto, uma história, às vezes caminhos que se cruzam. Casados há 12 anos, seu Francisco fez o pé de meia e Dona Maria planejou a vida. Quando a gente casou, nós estávamos pagando aluguel ainda, né? Então a gente foi lutando para comprar um terreno, depois para fazer a casa. O salário é ganho com suor de herói. Cortar cana é símbolo de trabalho duro. Mas uma pesquisa da USP mostra que a cana é a que melhor remunera na agricultura brasileira. Em média, R$ 800 por mês. É significativamente maior do que a média da remuneração na agricultura. Deve oscilar em torno de uns 40%. Por volta do ano de 1500, a cana era uma planta de pouca importância no mundo. E o açúcar, um produto de luxo. Era vendido em pequenas porções, pesadas nas balanças de remédios das boticas europeias, as farmácias da época. Foi com o descobrimento do Brasil e a construção de engenhos como este que o açúcar foi se tornando mais popular e os canaviais começaram a se espalhar pela paisagem brasileira. Na verdade, nunca mais pararam. Uma aventura que, ao longo dos anos, vem se misturando com a história do Brasil. Os registros oficiais apontam que a cana desembarcou em 1532, bem perto de onde funciona o Porto de Santos. Martim Afonso de Souza veio para a Terra Nova e trouxe na bagagem mudas de cana e a missão de fazer açúcar para dar lucro à coroa. Assim teria nascido em 1534 uma das primeiras fábricas das Américas. Sendo o Engenho dos Erasmus o único resquício dessa arquitetura, desse período, a gente pode afirmar que aqui em São Vicente, na ilha de São Vicente, o Engenho dos Erasmus é considerado a primeira indústria do Brasil. A cana nasceu na Ásia, viajou para a Sicília, ganhou o passaporte português, conquistou a Ilha da Madeira e chegou ao Brasil com certidão de nascimento paulista. Mas no morro da Catedral da Sé de Olinda, litoral de Pernambuco, existe outra versão. A primeira produção de açúcar a entrar na alfândega de Lisboa, em 1526, vem de Pernambuco, anterior a Martim Afonso de Souza. Certo mesmo é que, plantando cana, os engenhos semearam cidades e aumentaram o mapa do Brasil. A Senhora Doce, de 500 anos de fama, que os brasileiros conhecem desde a infância, virou notícia no século XXI. A cana tem o melhor rendimento energético por hectare do planeta. Gera 8.100 litros de álcool por hectare plantado, quase 3 vezes a produtividade do milho americano. Mas qual é o benefício do álcool? Para entender a resposta, é preciso conhecer o ciclo do elemento que dá força ao petróleo, o carbono, presente em todos os seres vivos. Quando as plantas e os animais morrem, o carbono fica sedimentado em camadas. Milhões de anos depois, vira petróleo e carvão mineral, os combustíveis fósseis. Na queima do petróleo, o CO2 não desaparece, fica retido na atmosfera, agravando o efeito estufa, o maior vilão do aquecimento global. Com o álcool, a história é diferente. A cana retira CO2 da atmosfera. O ganho está nas ruas. A queima do combustível renovável emite menos CO2 do que o petróleo. Mas há uma vantagem ainda maior. O carbono gerado pela queima do álcool é absorvido de novo pela planta que está crescendo no canavial. Resultado: menos combustível fóssil queimando, menos poluição. O Brasil tem um ponto de partida privilegiado: 7,5 milhões de hectares de canaviais. Produtores que sabem o que fazem, do tipo resistente a secas e crises. Esperança é a última que morre, é sempre de melhorar, né? Experiência: o primeiro pró-álcool é de 1975. Naquela época, o governo não mandava recado, mandava ordem. Façam álcool, ganhem produtividade e invistam no setor.
o Brasil começou a misturar álcool anidro na gasolina na proporção de 20%, com efeitos mundiais impressionantes, porque o mundo se assustava, né? Como é que tão rapidamente um país tinha conseguido substituir a gasolina do petróleo de maneira tão rápida e eficiente, né? 350 usinas que produzem 27 bilhões de litros de álcool por safra. A tecnologia Flex deu coração novo ao centenário automóvel. De cada 3 motores fabricados hoje no Brasil, 2 são bicombustíveis. Eu acho que esse foi o fator fundamental para nós termos o sucesso que nós temos hoje nos carros Flex. Essa crise ela não prejudica os planos de exportação por conta das metas de adição que são obrigatórias. E elas vão continuar, metas de 5% a 10%, que fazem com que o etanol seja exportado no volume de 1 bilhão ao longo dos últimos anos. O mercado hoje busca produtos de fontes renováveis, principalmente para que não haja uma degradação ambiental. Para um setor que pretende substituir parte da petroquímica com vantagens ambientais, não há tempo a perder. No mundo inteiro, governos e empresas já começaram uma corrida pelo domínio de uma nova e revolucionária tecnologia: a da hidrólise, o processo industrial capaz de extrair álcool de qualquer vegetal, inclusive do bagaço da cana. Quando a planta faz a fotossíntese, ela guarda a energia em 2 tipos de moléculas: na sacarose, que é o açúcar, e na celulose, que compõe a fibra vegetal. O que o homem quer é transformar celulose em açúcar, ou, simplificando, quebrar a celulose das fibras para poder fermentar e fazer álcool. Pode-se dizer que a energia da cana está 1/3 no caldo, 1/3 no bagaço e 1/3 na palha. Ora, quem pensar só em otimizar a produção de álcool a partir do caldo da cana, está olhando para 1/3 e desprezando 2/3. A única fábrica do mundo em escala industrial fica em Pirassununga. O bagaço que vem da usina é jogado num tanque com ácido sulfúrico. A reação química desta mistura produz um caldo doce, usado no processo tradicional de fermentação e destilação. O que sobra da hidrólise, a lignina, ainda pode ser queimada nas fornalhas para a produção de energia elétrica. E importante, com a mesma caloria que o bagaço original. E não é fogo de palha. Este, aliás, está com os dias contados. No estado de São Paulo, as queimadas devem acabar até 2014. Na região de Ribeirão Preto, as máquinas já são responsáveis por 70% da colheita. A ciência também busca a solução em plantas mais produtivas. Nos últimos 25 anos, os cientistas do Centro de Tecnologia Canavieira de Piracicaba lançaram 72 novas variedades. As nossas variedades hoje são 30% mais produtivas do que eram 10 anos atrás. E nos dá uma confirmação muito segura de que 10 anos à frente teremos variedades 30% mais produtivas que as que temos hoje. O Departamento de Biologia Molecular da Unesp de Jaboticabal tem o maior banco genético de cana do mundo. Os cientistas já sabem como vai ser a cana do futuro. Os canaviais, a tendência no futuro é crescer para cima, usar menos terra e usar terra por mais eficiência e usar água por mais eficiência.